Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade então à análise que estamos fazendo, tópico por tópico, do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. Nós estamos lá na primeira parte do capítulo 6 e hoje vamos falar a respeito do item impossibilidade material das penas eternas. É muito interessante a reflexão, a análise, mais propriamente dita, que Kardec faz neste tópico que nós vamos resumir agora. É muito interessante, porque Kardec nos apresenta uma linha de raciocínio muito lógica, onde se nós verificarmos em relação ao progresso da nossa sociedade, nós vamos ver que as almas do nosso tempo, elas são mais evoluídas sim, intelectual, moralmente, inclusive, do que as almas que viveram séculos antecedentes. É só nós consultarmos ali a história da humanidade, da sociedade, os conflitos inumeráveis que existiam, como que era o comportamento humano da antiguidade e de hoje. Então, se nós formos fazer essa análise, nós vamos verificar que as almas de hoje que se encontram aqui na existência material, elas são almas mais evoluídas, sim, moral e intelectualmente, do que dos séculos anteriores. E para aqueles ainda que se debruçam em relação ao dogma das penas eternas, é, a alma ficaria impossibilitada, impedida de progredir. Ora, se aqueles que faleceram, que morreram nos séculos anteriores, que tinham pouca evolução e tiveram uma destinação tanto para o céu, o paraíso, quanto para o inferno, regiões de sofrimento eterno, elas não teriam progresso algum. Nunca irão se igualar ao progresso daqueles que estão agora aqui, por exemplo. Aqueles que no nosso tempo, nesse nosso período, que tiverem a possibilidade do retorno, que terão a possibilidade do retorno ao plano espiritual, recebendo a sentença ou do paraíso, céu ou do inferno, não terão possibilidade de progredirem mais, mas serão muito mais elevadas intelectual e moralmente em suas virtudes do que aquelas que foram para o ambiente espiritual nos séculos passados. Olha que interessante isso. Então, essa convicção, a ideia do dogma das penas eternas impede a alma do seu progresso, impede a alma. Uma outra reflexão que é feita neste item que estamos analisando, também muito interessante, é quando nós analisamos não a humanidade dos tempos anteriores, mas do nosso tempo. Essa é uma reflexão muito interessante, porque nós conhecemos muitas criaturas que tiveram na sua adolescência, na sua juventude, um comportamento desequilibrado, um comportamento de violência, agressividade e assim por diante, e depois a pessoa modifica a sua postura, desperta a sua religiosidade e se torna uma pessoa de bem, e se torna uma pessoa totalmente virtuosa. Então, o que aconteceu com essa criatura? Ela tinha uma postura desregrada, despertou, modificou com o passar do tempo e se tornou uma pessoa virtuosa. E nós não enxergamos aí um progresso da alma? Nós não enxergamos aí um progresso da criatura? Um progresso nas suas virtudes, um progresso na sua intelectualidade também? Então aí essa pessoa, no fim, né, na sua madureza, ela vem a desencarnar,
naturalmente, diante do seu despertar, das suas virtudes que angariou, ela será agraciada com a sua estada no chamado céu, no chamado paraíso, porque seria incoerente que uma criatura que despertou fosse para o inferno, né? Porque ela se tornou virtuosa, ela progrediu. Tudo bem. Vamos analisar então se essa mesma criatura, essa mesma alma, essa mesma pessoa, ela tivesse desencarnado naquele período da sua juventude, onde o seu comportamento era desregrado, inconsequente, violento, agressivo, né? E ela tivesse desencarnado naquele período, certamente, diante do dogma das penas eternas ou do paraíso eterno, essa criatura teria como consequência o castigo, o inferno, o castigo eterno. Então ela não teria condições de progredir, porque uma vez desencarnando e tendo lá a sentença do paraíso ou do inferno, a alma estacionaria, ela não teria condições mais de modificar nada, ela continuaria pela eternidade daquela maneira, sentenciada ou ao paraíso, sentenciada ou ao inferno. Nesse exemplo nosso, então, essa criatura que em pouco tempo de existência material, ela desencarnou, ela foi sentenciada ao sofrimento eterno, né? Sendo que se ela tivesse permanecido mais tempo aqui, tendo a possibilidade do despertar, de mudar o seu comportamento, de mudar a sua postura, a sua religiosidade, as suas virtudes, ela poderia ter uma destinação totalmente oposta após o seu desencarne, indo para o céu, para o paraíso, né, para a felicidade eterna. Então é muito interessante nós raciocinarmos dessa maneira. Alguns vão falar que não, que o fato é, de ter recebido a possibilidade de ir para o paraíso ou para o céu, isso for pela graça de Deus e não por suas obras, mas pela bondade do Pai, do Criador, e não por aquilo que ele fez de bom ou de mal. Eu acho que fica meio incoerente, né? Esse tipo de pensamento diante do atual nível evolutivo que nós nos encontramos. Uma outra argumentação muito interessante também é de nós pegarmos a postura e a conduta de vários personagens da história religiosa que hoje são considerados santos, inclusive, que na sua juventude tiveram um comportamento todo desregrado, todo equivocado, todo libertinoso, inclusive alguns com postura de ceifar a vida de outros. No caso de Paulo, de São Paulo, que antes se chamava Saulo. Todos nós sabemos. Alguns então, Saulo, que após o seu despertar passou a chamar-se Paulo, São Paulo. Nós temos também Santo Agostinho, que teve essa postura, está lá na história, todos nós sabemos disso. E não podemos esquecer também do grande Francisco de Assis, que também teve esse momento de desregramento na sua jornada, na sua vida, e depois despertou. Imagine se esses tivessem a sua vida ceifada ou tivessem morrido naquele período de desajuste. Qual que seria a destinação deles? Nós sabemos aqui pelo raciocínio que estamos fazendo. Enquanto que permaneceram, modificaram, se despertaram, são grandes personagens de estímulo e de ensinamento para todos nós, que todos nós podemos modificar a nossa postura, sairmos da conduta da violência, do desregramento, dos grandes equívocos capitais, e podemos mudar a qualquer momento a nossa vida, a nossa jornada, nos aproximando de Deus,
melhorando as nossas virtudes, a nossa conduta moral. Todos nós são grandes exemplos para nós. Então, após uma longa vida, passando por esses altos e baixos, elevando na sua conduta, na sua postura, na sua virtuosidade, nossos personagens então certamente se encontram no paraíso, no céu, diante daquilo que nos é ensinado. Então, meus irmãos, é um valioso item para nós nos debruçarmos e estudarmos e compreendermos então que, diante desse raciocínio lógico que hoje nós temos condições de fazer, muito mais do que os irmãos da antiguidade, diante de toda a história da humanidade que nós temos acesso hoje em dia, então nós percebemos aí que cai por terra a sustentação da existência das penas eternas. Meus amigos, é isso então. Espero ter sido claro diante da reflexão que fizemos e lembrando sempre que o caráter dos nossos encontros é de estudo e reflexão. Nunca é para denegrir ou apontar ou criticar irmãos que têm outros segmentos, outros entendimentos religiosos, né? Porque todos nós somos irmãos, cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe o caminho onde se adapta, onde entende melhor, lembrando que todos eles têm o objetivo de fomentar a nossa fé, fomentar o nosso desejo de nos tornar pessoas melhores e de nos aproximarmos do Criador, do nosso Pai. Meus irmãos, então, até o nosso próximo encontro. Abraço!